Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra, onde nós estamos aprendendo no livro de Salmos com o tema Vitrine do Coração. E hoje nós iremos aprender algo sobre a vida do homem neste mundo. E com certeza, em algum momento, todo cristão se perguntou isso. Não importa se é no presente ou no passado, mas com certeza essa pergunta que é tema do nosso encontro com a palavra de hoje já passou pelo coração de todo cristão. Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios prosperam é o tema do nosso encontro com a palavra de hoje. Então eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no livro de Salmos, no número 73. Nós iremos ver dos versos 1 até o 28. Salmos 73, 1 a 28. Assim diz a palavra de Deus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e no meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus.
Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Todos nós, algum dia, olhando ao redor, vendo as pessoas que prosperam, pessoas que não temem a Deus, que não seguem seus caminhos, pessoas que vivem longe de Deus, mas que vivem em um conforto, em uma estabilidade, uma vida sem sofrimentos, uma vida sem lutas. O Salmo de número 73 nos mostra que a dúvida do coração de Asaf também pode ser a dúvida de todo o coração cristão, de um cristão sincero. Essa dúvida, queridos irmãos, não nasce da incredulidade, mas nasce de um coração que ama a Deus e sofre ao tentar entender a realidade do mundo à sua volta, pois seu entendimento não compreende. O autor desse salmo que nós acabamos de ler é Asaf. Asaf foi um homem piedoso, líder de louvor em Israel, alguém que profundamente estava envolvido com a adoração e o serviço na casa de Deus. Asaf começa o seu salmo afirmando uma grande verdade. Ele diz assim no primeiro versículo: de fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Vejam como ele proclama esta verdade. Mas, no versículo seguinte, Asaf revela o que está dentro do seu coração. E ele faz uma confissão honesta diante de Deus. No versículo seguinte, no versículo número 2, Asaf diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf está dizendo: eu sei que Deus é bom. Mas houve um momento em sua vida que ele quase perdeu o equilíbrio da fé. Ele quase deixou os caminhos do Senhor, de tamanha angústia que estava o seu coração. E ele não esconde o motivo da sua aflição, ele não esconde o motivo do seu coração estar em dúvida. Ele diz abertamente no versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele tinha inveja daqueles que prosperavam e continuavam a praticar os caminhos errados, os caminhos maus. Asaf nos ensina aqui uma grande lição. Pessoas piedosas também enfrentam crises espirituais. Pessoas tementes a Deus também passam por dilemas, por questionamentos. A fé verdadeira não nos livra dessas perguntas difíceis que surgem em nossos corações, mas elas nos levam a enxergar a grandeza de Deus, a enxergar quem é Deus. Asaf, ele observava os ímpios e descreve a vida dos ímpios como uma vida sem limites. Ele começa a descrever a vida daquelas pessoas, e para ele aquelas pessoas não passavam por aflições aparentes. Para ele, o corpo daquelas pessoas sempre estava saudável, eles não enfrentavam enfermidades, doenças. Para ele, aquelas pessoas não tinham dores, não enfrentavam problemas, viviam sempre felizes, tratavam os outros com arrogância, zombavam de Deus. Para ele, Asaf, essas pessoas viviam como se nada lhes fosse cobrado.
É como se tudo para eles fosse fácil, sucesso, fama, riqueza. Tudo isso foi gerando confusão no coração de Asaf. E ele diz isso neste salmo. E então ele começa a se questionar. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel em um mundo corrupto? Será que vale a pena preservar o coração puro em santidade em um mundo mergulhado pelo pecado, onde pecar garante lucro, prosperidade? E aqui é o ponto mais difícil deste salmo, pois Asaf não está falando aqui de uma rebeldia aberta. Nós podemos ver um cansaço silencioso da sua alma. Asaf está sofrendo. E ele deposita esse sofrimento diante de Deus. Ele não expressa isso publicamente, mas ele expressa isso aos pés do Senhor. Porque isso está ferindo o seu coração. Isso está machucando a sua fé. Isso está trazendo dúvidas, né? Está abalando a sua esperança. Muitos hoje pensam se realmente vale a pena continuar servindo, sendo fiel ao Senhor. Existem hoje cristãos que são sinceros, mas estão cansados de tanta maldade e ver como o ímpio prospera neste mundo e como os justos sofrem por querer seguir os caminhos do Senhor, seguir a sua palavra. Mas há uma virada de chave aqui. Há um momento em que o pensamento de Asaf muda. No versículo de número 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus. Esta frase muda tudo. Toda a perspectiva do salmo, ela muda. Ela muda o prisma, ela muda tudo. A visão agora de Asaf é outra. O problema nunca foi a prosperidade dos ímpios, mas a forma como Asaf estava olhando para ela. No dia em que ele entrou no santuário de Deus e contemplou a glória do Senhor, sentiu a sua presença, a sua visão foi corrigida, a sua fé foi restaurada. Então Asaf entendeu que a prosperidade dos ímpios, ela é temporária, ela é passageira, ela é como um vento que passa. Os ímpios parecem estar firmes, inabaláveis, fortes, mas eles estão vivendo em um terreno escorregadio, porque esquecem que nós somos peregrinos neste mundo e que nós temos uma eternidade para viver e que todo o sucesso, conquistado neste mundo sem Deus não irá valer a pena no preço pago, passar uma eternidade longe do Senhor. Asaf entendeu isso. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, Deus ajustou a perspectiva da fé de Asaf. Deus ajustou a visão do seu coração. Deus fez com que Asaf reconhecesse a sua amargura, mas também que ele reconhecesse que Deus era maior do que todas as coisas, que servir ao Senhor é maior do que tudo que nós possamos conquistar neste mundo, porque verdadeiramente nós vivemos para o Senhor. Por isso ele diz firmemente: todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Olha, queridos, que verdade consoladora, que verdade que transforma a fé e a esperança daqueles que buscam ao Senhor. Mesmo quando a nossa fé ela vacilar, mesmo quando nós nos sentirmos fracos, Deus ele não solta a nossa mão. Ele nos segura, ele nos mantém em pé.
ainda que a nossa compreensão seja falha, Deus age com amor, com fidelidade, e Ele mostra a sua bondade para nós, mostrando que Ele é fiel. Então agora Asaf ele já não tem mais aquele olhar apaixonado de desejo pela prosperidade dos ímpios. O olhar de Asaf agora é contemplar o Senhor. Então ele declara, a partir do verso de número 25, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Vejam que não é o mesmo coração, não é a mesma fé. Lá do começo do Salmo e agora aqui do final, Asaf aprendeu que ter prosperidade não significa ter coisas, e ser próspero é ter Deus como Senhor, é ter Ele como herança, é desejar a sua presença. Então Asaf continua expressando aquilo que ele descobriu. E ele continua dizendo no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Porque os ímpios prosperam. Nós precisamos olhar ao redor e entender, como Asaf entendeu, que a nossa vida não depende de riquezas, de sucesso, de fama, daquilo que nós podemos alcançar neste mundo. Tudo é passageiro como um vapor, mas a presença de Deus conosco, ela é eterna. E se não aprendermos a amar ao Senhor aqui, enquanto estamos neste mundo, certamente não iremos amar ao Senhor na eternidade. Se não vivemos para Ele aqui, não viveremos para Ele na eternidade. Então Deus responde a dúvida, o anseio do coração do salmista e de todo cristão que um dia pensou isso. Por que os ímpios prosperam? Deus responde, a minha graça te basta, eu sou suficiente. Ainda que os ímpios prosperem neste mundo, é por pouco tempo. Eles prosperam por um curto espaço de tempo, mas aqueles que confiam no Senhor e vivem nas suas promessas irão desfrutar da sua presença, irão desfrutar da segurança nele por toda a eternidade. Nós possamos colocar em prática esta palavra no nosso coração. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e este é o último encontro com a palavra de 2025. Agradeço a sua companhia, você que nos acompanhou durante todo o ano, toda quinta-feira, quando este vídeo ele é colocado em nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Eu agradeço ao presbítero Beto, que é o responsável pela edição, pela abertura, pela escolha dos cânticos após a meditação da palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu ministério. E espero em Deus que em 2026 nós possamos estar juntos aqui novamente. Um forte abraço e até lá. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. os homens, Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.